acabamos tolerando certas práticas que nós sabemos que está errado. Não, mas se a gente não aceitar certas coisas, a gente não consegue conviver. O problema é que a gente não quer abrir mão de algumas coisas. Gente, para andar com Cristo, nós temos que abrir mão de algumas coisas. Não temos como agradar dois senhores. Não temos como servir a Deus e servir a Mamon. Não temos como servir, estar na congregação e estar no mundo ao mesmo tempo, no sentido de viver e gozar deste mundo. Não temos. Não temos condições. Ou uma coisa ou outra. Não temos como beber água aqui, ou a fonte, ela dá água doce ou água amarga. A mesma fonte não tem como dar dois tipos de água. Interessante que o amor do nosso Deus é tão grande, tão imenso que, olha o que diz a Bíblia: dê-lhe tempo para que se arrependesse, versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Prostituição aqui eu não estou apenas entendendo na forma sexual, mas qualquer desvio do Senhor, prostituição. Então percebemos que o Senhor ele é longânimo, ele é paciente. A palavra longânimo, ela não tem apenas a conotação de paciente, mas aquela paciência, não é aquela paciência que o camarada ele senta no banco e espera acontecer, não. É aquela paciência que você, ainda que de forma lenta, mas é aquela que persevera, é aquela que continua, é aquela que não desiste, aquela que não para, aquela que não retrocede, é aquela que persevera, longânimo. Ele deu tempo, percebam, o Senhor deu tempo suficiente para Jezabel se arrepender. Só que ela não quis. E aí vai dizer: eis que a próstata de cama. Versículo 22. Perceba que essa cama não é a cama da prostituição, da imundícia, da imoralidade, de forma alguma. De forma alguma. Até porque ela já deitava nesse tipo de cama. Mas a cama de doença e sofrimento. Jesus forçaria esta mulher e seus cúmplices a se deitarem na cama da tribulação. Na tribulação. A ideia é fazer com que essas pessoas mudem. Pode ser que ele se refere literalmente aos filhos da profetisa, quando fala assim: matarei os seus filhos, versículo 23. Pode ser que ele se refere literalmente aos filhos da profetisa, mas, interessante que nós pensarmos nisso, a palavra filho frequentemente se refere a pessoas que seguem o ensinamento ou exemplo de alguém. Vamos dar um exemplo. Assim, por exemplo, os descendentes de Abraão são aqueles que praticam as mesmas obras que Abraão. Não são apenas aqueles que são da descendência genealógica dele. Não, da genealogia. Não é apenas isso. Mas aqueles que seguem e praticam as obras que Abraão pratica, ou praticou. E aí nós temos a referência de João 8,39. E os filhos do diabo, no caso, são aqueles que imitam as obras dele. Não que o diabo ele tenha filho, gerou alguma coisa, até porque o diabo não criou nada. Mas nesse sentido, ele tem filho porque muitas pessoas seguem ou imitam as obras que ele praticara. Ok? Da mesma maneira, é provável que os filhos de Jezabel sejam aqueles que seguem os ensinamentos e praticam as obras daquela mulher. Ok? Se não se arrependesse, Jesus mataria os malfeitores. Ok? E aí, no versículo 23 continua: todas as igrejas conhecerão. O castigo divino tem vários propósitos. Um desses, obviamente, é castigar os culpados. Neste caso, Jesus ele prometeu matar as pessoas que praticaram a idolatria e a prostituição, caso não se arrependessem. Lógico que nós estamos falando isso naquele contexto, lá no Apocalipse, ok? Mas
Há um segundo motivo atrás deste castigo. Qual seria? A morte de alguns serviria de alerta para os outros. Ou seja, meus irmãos, vamos aqui fazer uma aplicação. Não morramos, não devemos permitir que essas questões aconteçam conosco. A palavra de Deus, ela é viva. Ela já tem nos mostrado como era e como é e como está sendo. Não venhamos permitir que isso aconteça conosco, se é que já não está acontecendo contigo. Nos arrependamos, nos voltamos ao nosso Deus, não nos deixemos ser levados ou não venhamos permitir que os falsos ensinos fiquem e permaneçam em nossas congregações. Na última parte desta carta, Jesus oferece encorajamento aos cristãos em Tiatira. Percebam que ele inicialmente elogiou, ele falou que a igreja tinha muito amor, praticava as boas obras, porém o Senhor não é aquele que diz só meia verdade, ele diz a verdade como um todo. Existia algo de errado, algo que não deveria permanecer naquela igreja, ok? A tolerância com o falso ensino. Agora no final, ele vai encorajar os cristãos em Tiatira. Ele já falou sobre os filhos de Jezabel, agora ele encoraja os outros, os discípulos fiéis, que não aceitaram a doutrina dela e não participaram do conhecimento das coisas profundas de Satanás, ok? Algumas pessoas não buscavam as profundezas de Deus, pois queriam conhecer as profundezas do diabo. Pode ser uma referência à busca de conhecimento profundo, ok? Por exemplo, como era o caso dos gnósticos. Então, ele começa agora, aqui nesse texto, a encorajar os irmãos. E aí ele vai dizer, outra carga não jogarei. Versículo 24, versículo 25. Mas eu vos digo que a vós e aos restantes dos que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profecias atrás, que outra carga vos não porei. Ou seja, ele não vai colocar algo pesado, mais pesado sobre os irmãos. Manter a pureza no meio da influência negativa em Tiatira, sob pressão de falsos ensinamentos, como o de Jezabel, já seria difícil. Em outras palavras, meus irmãos, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele não nos dá um fardo, um peso maior que nós não consigamos suportar. Então ele continua a dizer que ele não iria colocar outra carga, ou seja, só permitiria aquela carga que era suportável, aquilo que os irmãos conseguiriam suportar. Ao vencedor, versículo 26. O vencedor é aquele que guarda as obras de Cristo até o fim, aquele que persevera até o fim. Novamente, ele destaca a necessidade da perseverança, mesmo quando enfrentamos tribulações. Porque alguns crentes, algumas pessoas, elas estão muito bem com o Senhor, muito bem com a congregação, muito bem com a igreja, enquanto está tudo dando certo para ela. Mas parece que quando as coisas não estão indo tão bem assim, ela parece que vai se desviando, se distanciando. Isso é um problema. Então, o Senhor vai dizer, aqueles que perseverarem até o fim, ainda que não possam estar na congregação, não permitirá que a igreja, que saia da igreja, ou seja, a igreja permanece porque nós somos a igreja independente de onde nós estivermos. Onde nós estivermos, independente. Versículo 26 e 27, para a gente finalizar. Estamos caminhando para o final. Estamos caminhando para o final. Os cristãos perseguidos foram vítimas da maldade dos homens poderosos deste mundo, até do poder do governo. Mas os vencedores, quem são os vencedores? Aqueles que perseveram,
aqueles que se mantêm suas vestes limpas, aqueles que não aceitam o sistema desse mundo, aqueles que lutam contra, não se deixam vencer, mas os vencedores dominariam sobre as nações com o poder do ungido de Deus, a saber, Cristo, ok? Jesus daria aos fiéis o privilégio de participarem deste vitorioso reino messiânico. E aí nós temos algumas referências, capítulo 5, verso 9 ao 10, Romanos 5, verso 17, Efésios 2, verso 6. Versículo 28, Jesus, a estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã. Qual a maior recompensa, meus irmãos, para o vencedor do que chegar ao eterno dia iluminado para sempre pela luz de Jesus? Aleluia. Aleluia. Não tem recompensa maior. Não tem recompensa melhor. Qualquer recompensa humana, natural, não se compara com a glória que há de vir. Não se compara. O problema é que muitos hoje estão buscando glória aqui nesta vida. De fato, para a gente encerrar. Quem tem ouvidos, ouça. Mais uma vez. Como nas outras cartas, Jesus encerra esta com um apelo aos ouvintes. Tem ouvidos? Ouça. Em outras palavras, preste atenção, meu irmão. Acordem. Acordem, prestem atenção. O que o Senhor tem dito, o que o Senhor está falando à sua igreja, o que o Senhor tem falado ao seu coração. Não importa, a situação que você esteja vivendo. Se você é uma pessoa que está praticando as boas obras, que você está vivendo em amor, ainda que o seja, porém, se você tem se permitido algum ensino contrário às Escrituras Sagradas, meu irmão, volte-se, se volte a Deus, se volte para a palavra do Senhor. Para concluir, Jesus vê tudo, meu irmão, e faz uma distinção absoluta entre os servos de Satanás. Mas, pastor, isso é muito pesado, meu irmão, nós estamos aqui em tempo de dar leitinho, mas não. Estamos em tempo de falar verdade nua e crua, para que de fato as pessoas venham se converter, para que de fato os crentes venham a tentar acordar para a vida. Jesus vê tudo e faz uma distinção absoluta entre os servos de Satanás e os servos fiéis do Senhor. Para os que insistem em servir ao diabo, ele promete tribulação e morte. E morte. E morte, eu não estou entendendo aqui apenas no sentido físico. Morreu, pum, acabou. Não. Morte, pior do que morrer, descer à sepultura, que é uma verdade, isso todos nós passaremos por isso. Todos nós. Mas morte, eu estou entendendo aqui o distanciamento de Deus. A separação de Deus. Isso é a morte, chamado de morte espiritual, meu irmão. Chamado de morte espiritual. Quantos, não vou dizer apenas hoje, mas tempos atrás, antes da epidemia, da pandemia do coronavírus, quantos estavam nas suas congregações, mas ainda assim estavam mortos? Não ouviam mais Deus falar. E quando ouviam, não sentiam que de fato estava e precisava mexer conosco. Mexer conosco. Se a palavra de Deus não te chamou a atenção, não mexeu no seu mais íntimo, meu irmão, se preocupe. Porque a palavra de Deus, ela mexe com todo ser humano, crente ou não, cristão ou não. A palavra de Deus, ela mexe com todo ser humano. A questão é quem deu crédito à palavra do Senhor. Essa é a grande questão. Para os discípulos dele, ele promete o dia de sua presença e o privilégio de reinar com ele sobre os inimigos. Meus queridos, meus amigos e meus irmãos, que o Senhor, mediante a sua palavra, continue falando nos vossos corações. Amém? Muito obrigado. A paz.